Saudamos a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus e convidamos para o culto do 9º domingo após o Pentecostes. Estamos no período de Pentecostes, período que é dedicado ou também chamado de crescimento da igreja, dedicado ao ensino da palavra de nosso Deus. Estimados, a salvação é nossa por causa do sofrimento de Cristo na cruz, do cuidado de Deus Pai para com cada um de nós em todo o tempo, mas também pelo consolo e conforto e a companhia do Consolador, o Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de nós neste momento de culto e sempre. Amém. Convido a todos para nós invocarmos a presença de nosso Deus, que nós fazemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido também a todos neste momento, nós nos voltarmos ao nosso Deus e Pai em oração, para fazermos a confissão de nossos pecados. Oremos. Ó eterno Deus, Pai de toda misericórdia, pequei contra Ti e somente contra Ti, e fiz o que é mal perante os Teus olhos. Por isso eu peço, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ó Deus de toda misericórdia, te confesso que sou pecador por natureza. Peco contra Ti em pensamentos, palavras, ações, por aquilo que eu faço, bem como o que eu deixo de fazer. Ó Deus e Pai de toda misericórdia, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme, para que assim eu sirva a Ti, seguindo em amor em Teu Filho Jesus Cristo. E por amor de Teu Filho Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Perdoa-me, renova-me e guia-me, de maneira que eu tenha alegria e prazer em fazer, ó Pai, a Tua santa vontade. Assim eu peço em nome e por amor de Jesus, o Salvador. Amém. Estimados, tendo você também confessado o seu pecado, podes ir em paz, na certeza de que em Cristo Jesus, Ele que nos dá o perdão, os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido neste momento também a você, quem puder tomar a sua Bíblia em mãos, para nós acompanharmos a leitura do texto bíblico que servirá de base para a mensagem de hoje. No Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 9, versículos 8 até o 18, onde lemos assim. Gênesis 9, versículo 8 ao 18. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Estimados no Senhor e Salvador Jesus,
Convido neste momento para a nossa reflexão, hoje, sobre o tema misericórdia. A situação do planeta está novamente caótica, talvez tão ou até mais do que na época de Noé. E então nos perguntamos, por que Deus não acaba de vez com tudo isto e cria tudo novo de novo? Pois é, Ele já o fez uma vez, foi depois do dilúvio, conforme o relato do texto de Gênesis 9. A humanidade estava tão depravada, pervertida, moral e espiritualmente falando, que Deus, depois de 120 anos de espera, finalmente permitiu o dilúvio. Por causa da corrupção humana, tanto os humanos como os animais e aves foram destruídos. Dos humanos, Deus poupou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. E dos animais, apenas um casal de cada espécie, aqueles que Deus colocou na arca que Noé havia construído durante 120 anos. Tempo em que Deus esperou pelo arrependimento de todo o povo. E com os sobreviventes, Deus então estabelece uma aliança da qual fala o texto há pouco lido, Gênesis capítulo 9. Estes se multiplicaram, foram se espalhando pelo mundo afora, passando de geração em geração, e finalmente chegamos em nossos dias, chegamos à nossa geração no século 21. E olha só, que decepção para nós e, é claro, também para o nosso Deus e Pai. Difícil identificar qual das gerações é mais corruptas, qual das gerações dos dias de Noé ou de nossos dias está mais afastada de Deus. Bem, digamos que a geração dos dias de Noé seja a mais corrupta, a mais afastada de Deus, porque era gente mais atrasada, rude. Eles não tinham tanto estudo como nós temos hoje. Eles não tinham a informação como nós temos hoje. Aliás, eles nem tinham a Bíblia como nós temos hoje. Mas, estimados, tudo isto depõe contra nós. Se eles estavam afastados de Deus por serem gente atrasada, sem educação, sem cultura, sem a comunicação que nós temos hoje, então, hoje, todas as pessoas deveriam estar e ser tementes a Deus, porque nós temos educação, nós temos comunicação, nós vivemos no tempo pós-moderno, na era da informática, da comunicação digital, virtual, de todas as formas. Vejam, o problema não é a época, o problema continua sendo o ser humano. O coração humano é mau desde o seu nascimento, é incrédulo, é infiel para com as coisas de Deus. E Deus, Ele prometeu que não haveria mais dilúvio para destruir a terra. E o sinal desta aliança é o arco de 7 cores, que nós chamamos de arco-íris. E olha que este arco colorido que vemos nas nuvens, claro, em dia de chuva, a mim me encanta e tenho certeza que também a vocês desde a infância. Admirá-lo é o que nós podemos fazer a cada vez que nós o vemos. Estudá-lo. Bem, não é tão simples assim. Interpretá-lo só a partir das informações que o próprio Deus nos concede. Então, lendo o texto bíblico,
me veio à mente uma curiosidade, mas é só uma curiosidade mesmo. Quantos arcos ou arco-íris Deus já colocou nas nuvens desde o tempo do dilúvio até hoje? E lembrando que cada um deles é um sinal para Deus e para nós da aliança que Deus fez com Noé e com todos os seus descendentes e todas as gerações. É o que nós lemos no versículo 16, por exemplo, que eu vou ler novamente. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, diz Deus, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Cada um dos arcos, ou arco-íris, foi e continua sendo lembrete da misericórdia de nosso Deus e Pai para com cada ser humano pecador. E apesar do que os seres humanos se tornaram de novo, o ser humano não será destruído por água. Esta é a palavra do Deus que é fiel em todas as suas promessas. E porque Deus nos ama, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, a fim de que, com sua paixão e morte na cruz, Ele pôde trazer para todo ser humano pleno perdão. Todo ser humano pode ser aceito por Deus o Pai pelos méritos de Cristo. Para isso é necessário arrependimento dos pecados, deixar o pecado, voltar-se para Deus e confiar na sua santa palavra, para que então tenhamos o coração renovado e temente a Deus. E Deus nos aceita como seus filhos mediante a fé em Jesus. E como família da fé em Jesus, aqui no mundo, somos convidados a apontar para o arco-íris e mostrar para as pessoas de hoje, da nossa geração, aliás, rebeldes e incrédulos por natureza, mostrar para eles o seu verdadeiro significado. O arco-íris lembra a misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo aqui no mundo. Nós precisamos lembrar as pessoas que lá no céu não haverá maldade, corrupção, violência. Sim, porque lá não haverá nada daquilo que desagrada a Deus. Por isso, cada vez que nós virmos um arco-íris nas nuvens, lembremos que Deus não quer destruir sua criação de novo. Ele quer salvar a cada ser humano, por rebelde e incrédulo que ele seja. E para que todos estejam com ele no lar celestial, onde Jesus já foi preparar-nos um lugar. A esperança de uma nova terra sem as atrocidades das quais temos notícias à nossa volta, ela é real. Para quem vive na fé em Jesus, ouve, guarda e pratica os santos mandamentos de Deus. Sim, aquele que deixa o Espírito Santo guiar sua vida naquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Estimados, lembremos, enquanto estivermos ou tiver arco-íris nas nuvens, haverá oportunidade de o pecador se arrepender e voltar-se para o Deus de toda misericórdia. Amém. Convido neste momento a cada um dos irmãos para nós nos voltarmos ao nosso Pai Celeste em oração. Vamos orar. Eterno Deus e bondoso Pai Celestial, Teu Filho Jesus Cristo instruiu os seus discípulos a mostrar compaixão e misericórdia para as pessoas à sua volta. Concede a nós, Teus fiéis, um coração compassivo, para que todos se amem uns aos outros com toda humildade. Afasta as tentações da carne
especialmente o orgulho, a inveja, para que sejamos repletos de misericórdia e amor, servindo uns aos outros em alegria e de coração. Ó Deus e Pai, és o Criador e mantenedor de todas as coisas. Ensina-nos a conduzir nossa vida corretamente de acordo com a Tua boa vontade. Capacita-nos a dar testemunho fiel ao mundo descrente, reconhecendo a dignidade dos anciãos e os debilitados por enfermidade. Estende a Tua mão, ó Pai, restabelecedora, sobre todos aqueles que sofrem de qualquer enfermidade. Dá paciência e abençoa aqueles que doam sua vida pelos enfermos, os cuidadores, os médicos, enfermeiros e todo o corpo clínico dos hospitais, que encontrem realização no seu ofício. Senhor Deus e Pai, oferecemos a Ti a nossa adoração por todos os salvos e santos na luz que, em vida, carregaram a sua cruz e Te seguiram, e hoje moram contigo no céu. Conforta os que lamentam a ausência de entes queridos e guia a todos no caminho pelo qual todos os Teus santos já andaram. Pai Santo, és a fonte de toda a vida e da vida que nunca termina. Recebe as nossas súplicas que levamos a Ti, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Estimados, que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a cada um, agora e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma abençoada semana a cada um dos estimados amigos e irmãos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Jesus.